Macubex, acender uma vela parece um dos atos mais simples da espiritualidade, né? Você risca um fósforo, a chama aparece, faz um pedido, fecha os olhos e acredita que fez a sua parte. Mas se eu te disser uma coisa, que nem toda vela acesa está trabalhando a seu favor. E o pior, às vezes ela só está ampliando aquilo que você já carrega por dentro. Pois é, muita gente acredita que basta acender uma vela e pronto, está protegido, fortalecido e está tudo resolvido, né? Mas no terreiro, quem é mais velho costuma ensinar uma coisa muito importante: ferramenta nenhuma trabalha sozinha. A vela não pensa, não escolhe, não decide, ela potencializa. E aí que começa um erro que quase ninguém percebe. Algumas só deixam mais visível a bagunça que já está dentro de você. E antes que alguém ache que isso aqui é sobre religião, não, é sobre consciência, porque existe uma enorme diferença entre fazer um ritual e simplesmente repetir um costume. Tem gente que faz tudo certo por fora e é completamente bagunçado por dentro, e depois não entende por que nada muda na sua vida. Então vamos lá, salve, salve Marcomex. Chega mais, mas hoje chega disposto a questionar algumas certezas suas aí, porque esse vídeo não é sobre ensinar simpatia não, é sobre aprender a ler o próprio campo. E convenhamos, né, tem gente que trata espiritualidade igual manual de micro-ondas. Aperta um botão, espera um milagre e depois reclama que não funcionou. O problema nunca começa na vela, começa quando você para de perceber que está acendendo. Aquilo que um dia foi um movimento de conexão vira só mais uma tarefa de rotina. Igual pegar a chave, responder uma mensagem, escovar os dentes. Você faz, mas já nem sente mais. E tudo aquilo que perde presença também perde força, porque a espiritualidade começa exatamente onde o automático termina. Então guarda essa frase: a vela não decide nada sozinho. Quem muda o resultado é a consciência de quem segura o fósforo. Se existe a pressa, a vela não apaga a pressa. Se existe o medo, ela não esconde o medo. Se existe confusão, ela também não fabrica clareza, ela amplia o estado que você levou até ela. E eu tenho quase certeza que você já fez isso aí. Você estava desesperado, precisando de uma resposta, precisando que alguma coisa acontecesse logo. Acendeu a vela sem respirar, sem se organizar, sem silenciar a própria mente. Só queria que o problema desaparecesse. E talvez esse tenha sido justamente o primeiro erro. E agora vem aquela pergunta que muda completamente esse assunto. Quando você acende uma vela, quem está conduzindo aquele momento? A sua consciência ou a sua ansiedade? Porque existe uma diferença enorme. Quando você acende uma vela em paz, você fortalece um propósito. Mas quando você acende tomado pela confusão, talvez não esteja criando luz, talvez esteja dando mais força ao caos que já existe dentro de você. E o que acontece depois disso é a parte que quase ninguém explica, mas eu vou explicar aqui. Então preste atenção, porque daqui para frente o assunto fica mais profundo. Não é sobre a vela não, nunca foi. É sobre quem você é no exato momento em que acende a vela ou que faz qualquer trabalho espiritual. Duas pessoas podem fazer exatamente o mesmo ritual, usar a mesma vela, fazer a mesma oração e ainda assim colher resultados completamente diferentes. Você sabe por quê? Porque o que muda não é a chama, não, é quem está diante dela. Tem uma frase que parece estranha, mas faz todo sentido. Sua verdadeira intenção não é aquilo que você diz, é aquilo que você sustenta. Você pode repetir: eu quero paz, mas por dentro está alimentando medo. Pode pedir proteção enquanto a ansiedade toma conta da sua mente. E a espiritualidade, o seu campo energético, percebe essa diferença antes mesmo de qualquer palavra. Muita gente imagina que o campo espiritual começa na vela, mas não, ela começa em você. A vela apenas acompanha aquilo que você levou até ela. É como um espelho, ela não inventa, ela revela. E antes de acender uma vela, quase todo mundo pergunta: qual cor eu uso? Mas pouca gente pergunta: como eu estou chegando até esse momento? E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. O problema é que, com o tempo, até aquilo que era sagrado pode virar costume. Você acende, faz a oração, apaga a luz, vai dormir e no dia seguinte repete tudo de novo. Sem perceber, o coração já nem participa mais e a espiritualidade, sem presença, vira só repetição, como a gente sempre fala aqui no canal. Pois é, tem gente que acende a vela na mesma velocidade que responde uma mensagem no WhatsApp. Acende, olha o celular, responde um áudio, confere no Instagram e 5 minutos depois pergunta: será que a minha firmeza ficou boa? Nem você ficou presente, imagina a firmeza. E a grande verdade é que os piores erros são que parecem normais.
porque eles não assustam não, eles se repetem até virarem parte da rotina. E quando você percebe, já nem lembra mais quando começou. E é assim que muita gente vai perdendo força, não de um dia para o outro, mas aos poucos, um detalhe hoje, outro amanhã, mais um depois. Quando olha para trás, está cansado, sem direção, sem entender porquê, e procura respostas em todo lugar, menos dentro dos próprios hábitos. Talvez essa seja a parte mais difícil de ouvir, sim. Você pode estar buscando luz, sem perceber que continua alimentando a confusão. Não porque a vela estava errada, mas porque nenhuma prática espiritual consegue substituir uma consciência que você ainda não se decidiu construir. E quando essa ficha cai, uma coisa muda completamente. Você deixa de perguntar qual vela eu acendo e começa a perguntar quem eu preciso ser antes de acendê-la. Porque talvez o verdadeiro preparo nunca tenha sido da vela, sempre foi seu. Mas vamos com calma aqui, Macobex, que isso aqui não é para colocar medo em ninguém, não. Muito pelo contrário, é para tirar o medo e colocar a consciência. Porque espiritualidade não é um jogo de sorte, não, nem uma tentativa de ver se funciona. É presença, respeito, fundamento, e fundamento não combina com pressa. Imagina alguém olhando para um espelho e reclamando da imagem, sem perceber que o problema nunca foi o espelho. Com a vela acontece algo parecido. Muitas vezes ela só revela o estado que você está vivendo. E a verdade nem sempre é confortável, né? Aí sempre vem alguém dizendo: mas eu fiz tudo certinho. Será? Porque fazer tudo certinho não é decorar uma sequência, não. É estar inteiro naquele momento. Até bolo de caixinha tem receita, mas fundamento não tem, não. Tem gente que troca a vela, troca a cor, o dia, o horário, troca tudo, menos aquilo que realmente importa. Ela muda o ritual, mas continua levando a mesma ansiedade dentro dela. E aí nada muda não, Macomex, porque o problema nunca estava do lado de fora. E essa é a diferença que muda tudo. Não é o ritual que esconde o caos, é o caos que entra no ritual. Você sabe qual é um dos erros mais comuns? Achar que a prática espiritual substitui o trabalho interior, como se bastasse acender a vela para apagar semanas de ansiedade, meses de impulsividade, anos de desorganização. A vela pode iluminar o caminho, mas ela não caminha por você. Agora imagina fazer diferente. Vamos tentar isso aqui. Antes de riscar o fósforo, você respira, silencia sua mente, organiza ela. A vela continua sendo a mesma, mas quem chega diante dela já não é mais o mesmo. E isso muda completamente a sua experiência. Pode tentar aí, Macobex. Talvez o maior erro nunca tenha sido acender uma vela do jeito errado. Talvez tenha sido acreditar que ela faria tudo por você, aquilo que só você pode fazer. Porque a espiritualidade fortalece, orienta, ampara, mas ela não substitui a sua consciência. Então guarda isso aqui no coração. A chama da vela pode iluminar um ambiente, mas existe uma luz que nenhuma vela consegue acender, a luz da sua consciência. Quando essa desperta de verdade, o ritual deixa de ser automático e passa a ter fundamento. E é exatamente sobre isso que eu quero fechar esse vídeo aqui, porque existe uma diferença enorme entre simplesmente fazer uma prática ritual e viver a espiritualidade de verdade. Então, deixa eu resumir tudo em uma frase aqui. A vela não leva a consciência até você, ela revela a consciência que você levou até ela. E é por isso que duas pessoas fazem exatamente a mesma prática e vivem experiências completamente diferentes, porque o fundamento nunca esteve apenas na ferramenta, sempre esteve na intenção, na presença e no respeito. Talvez hoje você tenha percebido uma coisa aí, né, Macomex? O problema nunca foi a vela ou o trabalho, nunca foi a cor ou o dia da semana. Às vezes o problema era tentar encontrar do lado de fora uma resposta que precisava começar do lado de dentro. E essa é uma das viradas mais difíceis dentro da caminhada espiritual. E todo mundo passa por isso. No terreiro, quem é mais velho costuma ensinar uma coisa sem precisar levantar a voz. Ferramenta tem fundamento, mas fundamento não vive sem consciência. Você pode conhecer todos os rituais, todos os fundamentos, todas as histórias, pode conhecer cada detalhe, mas se não houver a sua presença, o ritual vira apenas um movimento. E movimento não é a mesma coisa que transformação. Então, aprende, não acende uma vela antes de acender a sua consciência, porque quando uma desperta, a outra vai encontrar o propósito. E vamos combinar uma outra coisa aqui. Não adianta você acender a sua vela e 5 minutos depois estar brigando no grupo da família ou dentro da sua casa. Não adianta pedir paz e responder todo mundo atravessado. A vela vai fazer a parte dela. Agora, a sua parte, não terceiriza não, Macubex. E da próxima vez que você for acender uma vela, não tenha pressa, respira, silencia tudo,
porque talvez o primeiro ritual não seja acender a chama, seja acalmar quem vai acender. Então, espiritualidade não é quantidade, não é decoração, não é coleção de rituais, é presença, fundamento e consciência, como a gente sempre fala. E quando isso existe, até uma única vela carrega um significado completamente diferente. E se esse vídeo aí mexeu com você, fez sentido, talvez não tenha sido por causa da vela, não. Talvez tenha sido porque em algum momento você se enxergou nessas histórias, né? E reconhecer isso não é motivo de vergonha, não, Macumex. É o começo de mudança. Isso é muito bom. E agora eu quero saber de você. Qual foi a frase desse vídeo que mais bateu aí dentro? Foi aquela que te fez pensar: caramba, eu nunca tinha olhado por esse lado. Então escreve aqui nos comentários, eu faço questão de ler. Porque a verdade é que, às vezes, um comentário de um de vocês desperta outro que também precisa ouvir isso. E se esse vídeo te trouxe consciência, manda para aquela pessoa que vive fazendo tudo no automático. Às vezes, o que ela precisa não é de mais vela, é de uma nova forma de enxergar a própria espiritualidade. E no próximo episódio, a gente vai falar de um erro ainda mais silencioso, um erro que muita gente comete achando que está ajudando, mas sem perceber vai enfraquecendo o próprio axé aos poucos, que às vezes você acha que está ajudando, mas está se enfraquecendo. Então já se inscreve aí, ativa o sininho, que aqui a gente não fala de espiritualidade para criar medo ou receitinha de bolo, não. A gente fala para criar consciência. E consciência é o primeiro passo para te fortalecer no axé. Eu te espero no próximo vídeo. Axé Macumbex, abraço do amigo Zé Pilinta das Almas.